que foi realizada pela Polícia Federal e que alcançou ninguém menos do que aquele prefeito de Sorocaba, que ficou conhecido por ter uma atuação muito intensa no TikTok. Rodrigo Manga é um dos alvos dessa investigação e está aqui com a gente hoje para falar sobre essa operação da PF. Prefeito, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, tirar um dia na sua agenda para falar desse assunto que é um assunto difícil, operação da Polícia Federal, mirando inclusive a atuação do senhor por suspeita de integrar de alguma forma um esquema de desvios na saúde. Prefeito, muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor me desse uma primeira avaliação a respeito dessa operação e principalmente a respeito do mandado de busca e apreensão que alcançou aí a sua residência. Bom dia. Bom dia. Primeiramente dizer que é uma alegria muito grande poder falar com vocês, falar um pouco daquilo que acontece na cidade de Sorocaba e poder ter essa oportunidade. Eu que quero agradecer a oportunidade de poder mostrar os fatos e esclarecer esse fato que aconteceu hoje na cidade de Sorocaba. Respondendo à sua pergunta, a primeira questão em relação à investigação da Polícia Federal, é importante que aconteça, está acontecendo em 13 cidades da cidade, que é relacionado a uma OS, que presta serviço para outro OS, que tem trabalha em vários governos aí. Agora, a operação, quando ela vem para um momento de vir para minha casa, alguém que não tem nada a ver com o assunto, alguém que foi reeleito agora com 74% dos votos, lanço a minha pré-candidatura uma semana antes a presidente da República, pontuo na pesquisa Paraná Pesquisa para governo do estado, nas pesquisas internas, em terceiro na concorrência para presidente, em segundo para o governo do estado, onde eu faço uma crítica severa na questão da reforma tributária, vocês devem ter acompanhado isso, na questão do aumento do preço dos alimentos que tem acontecido por todo o Brasil, na questão contrária aos pedágios que estão para ser instalados na cidade. Eu tive em Brasília a semana passada e alguns deputados que eu visitei falaram: Manga, cuidado, porque você está colocando o seu nome, você está crescendo. Nós tivemos um crescimento muito importante, não só nas pesquisas, mas também na popularidade através das nossas redes sociais. E ontem eu recebi uma ligação de um deputado e ele falava o quanto tem gerado ciúmes no meio político, dando a mesma orientação: olha, vigia com as coisas que estão acontecendo. Então, a gente já viu esse filme se repetir com outros nomes. Eu lembro que o Pablo Marçal também foi, quando lançou lá atrás a sua candidatura, pré-candidatura a presidente, foi alvo também de uma busca e apreensão da Polícia Federal. O Gustavo Lima também teve o mesmo problema com a Polícia Federal. Então nós entendemos, nós temos que separar os fatos. Primeiro, a investigação que tem que acontecer, e é bom que aconteça. Agora, infelizmente, o que a gente viu aí no dia de hoje é uma politização da atuação da Polícia Federal, o que a gente vê que está acontecendo com todos aqueles que se levantam. Então você pega, você tem, eu de volta a repetir, um Pablo Marçal, que teve a ação que aconteceu nele, nós tivemos o Gustavo Lima, nós tivemos a inegibilidade do Ronaldo Caiado. É um momento que o Brasil está vivendo e é importante a imprensa participar disso para que a gente fique atento a isso. Agora, eu vou ser muito sincero, eu, prefeito Manga, como eu já havia sido, não avisado que ia ter essa ação, eu já estava sabendo que nos bastidores havia um incômodo, tanto das pessoas do governo federal e até políticos que não são ligados ao governo federal no âmbito estadual. Vamos dizer assim, que eu já estava falando com Deus que eu ia enfrentar. Só para fazer um resumo bem rápido e já ir para a próxima pergunta, a minha trajetória política, antes de eu chegar a ser o prefeito mais bem votado da história da cidade acontecer, Deus me livrou das drogas lá atrás, há 18 anos atrás, e me deu do crack, e me deu a oportunidade de mudar de vida, de ter uma família e de ser um vitorioso na política. Então, eu tenho comigo, independente de religião, da onde Deus me tirou, o que Ele fez na minha vida, não são desafios como esse, e a gente sabe que, infelizmente, na política existe isso, que vai fazer eu parar. Muito pelo contrário, vai fazer eu avançar. Se a minha pré-candidatura estava de uma maneira morna, de uma maneira esquentando aos poucos, agora eu piso no acelerador e eu sei que para Deus não existe impossível. Pode se levantar quem quiser, viu? Pode se levantar Lula, pode levantar a autoridade do governo estadual, pode mandar quem quiser aqui, até a SWAT. Nós vamos continuar trabalhando em favor do povo e replicar esse bom trabalho que tem acontecido em Sorocaba por todo o Brasil.
Prefeito, vou passar a palavra para o Eli Jonas Maia, que está na nossa sucursal em Brasília, para ele fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Oi, prefeito. Bom dia. Obrigado pela presença aqui. Eu queria destacar um ponto puxando pelo que o senhor falou também da politização da Polícia Federal como um todo. Tem aqui na informação do inquérito da Polícia Federal que as investigações apontam corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e também a frustração de licitação. Essa investigação já vem desde 2022 e aí, como a gente acompanha, sabe que esse processo depende da autorização judicial para cumprir esses 28 mandados em 2 estados. O senhor acredita que, além da PF, na sua visão, a justiça também está politizada? Porque a PF só cumpre os mandados com autorização. Ela cumpre os mandatos com autorização de algo que ela fala, olha, preciso fazer isso. Então existe uma investigação que, volto a repetir, é importante, é legítimo e tem que ter, é a função da Polícia Federal fazer isso, do Ministério Público fazer isso. Agora, nós não podemos negar, e aí vocês sabem melhor do que eu, porque vocês noticiam isso diariamente, que existe uma politização acontecendo, não tanto na esfera da polícia, não estou falando específico de todos os casos da justiça, mas também na questão judicial. Esses dias, e saiu aí em toda a matéria, em toda a imprensa nacional, eu fui acusado pelo Ministério Público e por racismo, porque eu fiz um vídeo onde eu vou anunciar as viaturas novas da GCM que nós contratamos e tinham 5 pessoas participando com o vídeo. Eu sempre faço uns vídeos mais leves, que tem um engajamento maior. Eu faço com pessoas que são voluntárias, 5 pessoas com a mão para cima, e eu falo assim, olha, esses jovens estão agradecendo as viaturas que chegaram, o vídeo bateu mais de 20 milhões de visualizações. Eu fui processado por racismo, está correndo um inquérito criminal saiu inclusive na matéria das maiores redes nacionais, porque tinham 2 jovens negros, 3 brancos e 2 jovens negros. Então, na campanha, eu vivi muito isso aqui. Eu recebi 12 pedidos de cassação que levam a gente a uma exposição importante, todos eles foram arquivados. Você teve recentemente agora, vou dar um outro exemplo, o presidente Bolsonaro, que estava sendo processado porque incomodou uma baleia. Acabou de ser arquivado, mas deu maior confusão na questão da baleia. Então existe sim uma politização, acabam utilizando as forças policiais, e nós sabemos que existem indicações nas forças policiais, mas acabam utilizando as forças policiais, acabam utilizando, às vezes, os órgãos de justiça para tentar, de alguma maneira, fazer com que gere uma investigação, que gere uma exposição e tente, de alguma maneira, prejudicar a imagem daquela pessoa. Agora, é muito estranho você falar de algo que está acontecendo, e é importante que aconteça desde 2021, né, que está tendo essa apuração dos contratos, Tribunal de Contas, e agora, uma semana depois que eu faço o anúncio, agora inclui o prefeito, porque ele anunciou que Só que, volto a repetir, da onde Deus me tirou, e eu não tenho dúvidas que para ele não existe impossível. Então nós vamos continuar o nosso trabalho. Isso nos motivou ainda mais. Isso, no meu ponto de vista, nós vamos enfrentar politicamente. E eu falei hoje, eu quero falar com toda a imprensa que ligar para que a gente possa esclarecer. Olha os números de Sorocaba. Já vamos para a próxima pergunta. Foi a cidade que mais cresceu o PIB em todo o país. A indústria que mais gerou empregos. Quando começou a estourar nas redes sociais o CAGED de Sorocaba fora da curva, o presidente veio 2 vezes para Sorocaba no mês passado, aqui visitar a Toyota e depois visitar uma outra empresa que fez entrega de ambulâncias. Nós fizemos uma revolução na cidade sem aumentar um único centavo de imposto, na contramão do que tem acontecido aí na esfera federal e também, em alguns pontos, na esfera estadual. Trocamos os ônibus novos sem aumentar uma linha de tarifa. Nós somos de 300 quilômetros de asfalto, 5 viadutos, a cidade crescendo, projetos sociais estourando. Aí começa a chamar a atenção, e a gente sentiu isso nessa visita que eu tive agora na Frente Nacional de Prefeitos, e eu volto a repetir, eu fui alertado, não pela ação, mas alertado que estavam tentando, de alguma maneira, expor a minha imagem. Tá aí, mas eu tenho certeza Prefeito, que foi um tiro no pé vai virar o contrário. Eu só queria aproveitar esse gancho que você falou, acho que nosso objetivo aqui é também dar o espaço para que você possa esclarecer. Claro. Eu achei super importante a fala do prefeito aqui, quero agradecer a tua conversa, porque a gente percebe um pouco a diferença das redes sociais para
para uma conversa como essa franca, né? O prefeito postou um vídeo no Instagram agora há pouco, um vídeo que já tem mais de 1 milhão de visualizações, criticando, falando que pode vir o Lula, pode vir quem for e tal. E é que ele está dizendo para a gente, e acho que é importante, que a Polícia Federal... É bom que a investigação seja feita e que consiga descobrir quais são os indícios realmente de irregularidade. E aí, prefeito, a gente mira... Sabe o que acharam aqui na minha casa? Nutella, o Pokémon com meu filho brinca e bolo de cenoura. Não levaram nada da sua casa, não aprenderam nada. Armas, não. Levaram o carro porque eles estavam confusos se tinha que levar o carro ou não, se era bem. Levaram o meu carro, mas para... Documento, telefone... telefone e carro, mas não acharam nada na minha casa, não tem nada. Então você vê que é uma ação política para levar a exposição na mídia. Sim, só pensando aqui no foco, ali, Jonas estava trazendo para a gente a apuração junto à Polícia Federal. O cerne dessa investigação é uma organização social que cuida de equipamentos de saúde. Esse é um grande problema no Brasil, porque, como você bem sabe, a organização social é uma forma, foi um puxadinho que os governos brasileiros encontraram para conseguir suprir a falta do poder público na área da saúde. E são empresas que muitas vezes não têm transparência, tem uma movimentação financeira que é muito escusa. E uma das coisas que a Polícia Federal está investigando é a eventual doação de campanha, de dinheiro de campanha, desses diretores dessas organizações sociais para suas campanhas de 2020 e 2024. Então, eu queria aproveitar... Pode virar de ponta cabeça. É isso. Você não tem nenhum contato com esses chefes dessas organizações sociais, os diretores? Doaram dinheiro, não doaram dinheiro? Tem essas transações? Você foi muito bem quando você explica, e eu gosto, e eu quero parabenizar vocês pelo jornalismo independente. Eu sou fã do trabalho de vocês, admirador do trabalho de vocês. Existe essa questão das organizações sociais, e eu não sei em que momento o Brasil entendeu que tinha que proibir a iniciativa privada de participar de projetos como saúde, como educação, e tinha que ser uma organização social. Segundo falam, isso a ideia era justamente acabar com a questão, ter uma economicidade melhor, mas eu acho que virou o contrário, porque você tem exemplo do que aconteceu no governo do estado de São Paulo, uma empresa agora que a polícia também identificou, ligada ao crime organizado, presta serviço no governo do estado de São Paulo. Na capital paulista, a questão dos ônibus que aconteceram lá, ligado ao crime organizado. Então, essas ações acontecem nacionalmente, porque, como você disse, é um processo licitatório, vence o menor preço, aquele que apresenta a estrutura técnica. Eu não estou falando que eu nem sei, nem aprofundei no processo local aqui, mas só estou fazendo um panorama geral. E você vê essas questões acontecendo a nível nacional, e em todos isso você vê que não tem a participação do gestor. Eu não posso acreditar, por mais que eu tenha as minhas divergências com ele em relação ao pedágio, que o Tarcísio ou qualquer outro do governo do estado tenha falado, não, eu vou contratar essa empresa aqui que tem ligação com o crime organizado, ou com o Ricardo Nunes, vou contratar essa empresa de ônibus aqui que eu sei que ela tem. Não é, eu não posso acreditar nisso. Então são organizações que estão entrando nos processos licitatórios do Brasil e têm gerado essas investigações. Agora, na minha campanha eleitoral, tem uma doação. Jamais pegaria doação. Minha campanha eleitoral foi doação que foram feitas por pessoas que não prestam serviço para a prefeitura nenhuma, empresários, pessoas físicas comum que podem doar dentro do seu CPF, dentro da legalidade, e também através do fundo partidário que eu participei. Todas as minhas campanhas são nesse sentido. Agora, é o que eu volto a repetir. Como que vai fazer? Poxa, não tem a doação. Não tem nada para ver. Tentaram na campanha de tudo, porque eu volto a repetir, recebi, se foi 12 ou 14 processos de cassação no meu período eleitoral. Eu concorri aqui com o PL e com o PT, e ganhei com 74% dos votos. Tentaram de tudo. Agora, uma semana, vamos incluir ele aqui, vamos ver se tem alguma coisa na casa dele. Uma exposição midiática, mas eu vou falar, tratei muito bem meu filhinho, coitado, que recebeu eles. Falou, pai, que é isso? Falei, filho, faz parte da política, ele tem 7 anos. Eu falei, até recebi bem eles, eles também me trataram super bem, eu fiz um café, eu fui mostrando o que tinha e o que não tinha, e eles viram que eu não tinha nada em casa. Eu percebi, vou revelar para vocês aqui, eu percebi um próprio constrangimento dos policiais fazendo essa operação, que eles sabem, tipo, estamos aqui, mas tem que cumprir ordem, né? Sabe? A gente sabe que não tem nada, em outras palavras. Masília Rodrigues. Prefeito, o senhor
Obrigada, Clarissa. O senhor fala muito contra os métodos utilizados pela polícia e também em relação à justiça que autorizou essa ação de busca e apreensão na sua casa. Se possível, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre a acusação em si, de desvio de milhões de reais desses contratos na área de saúde. Durante esse período da investigação, o senhor, via prefeitura ou via partido, republicanos, foi chamado a prestar esclarecimentos, apresentar informações, documentos sobre esses recursos, se de fato eles foram utilizados para os devidos fins ou se foram desviados? E o senhor teme ser preso por isso? Jamais. Eu jamais temo isso por isso. Agora, eles podem tentar politicamente, não acredito mais em nada no Brasil, né? Infelizmente, a gente tem visto cada aberração acontecendo. Agora, por isso, jamais. Essa investigação, até onde eu sei, lógico que já vieram, a prefeitura já forneceu todos os documentos, tudo. Isso, como eu disse para vocês, acho que é 2020 ou 2021, que antes até de eu estar como prefeito, salvo engano, tá? Que começou isso, oferecendo todo. Mas até onde eu sei é que essa empresa, que hoje prestou serviço na cidade de Sorocaba, terceirizou um serviço com alguém que prestava serviço para ela, então foi uma quarteirização de serviço, e nessa transação é que está sendo investigada. O que tem a ver com o prefeito isso? Então, agora, nós fazemos nós temos aqui, para você ter uma ideia, dos contratos que eu assino, uma metodologia que eu coloquei desde o início do nosso mandato, os contratos que eu assino, tanto que eu tive todas as minhas contas aprovadas no Tribunal de Contas, todos os contratos, 100% das minhas contas aprovadas em 2021, 2022 e 2023 no Tribunal de Contas, 100%. Então, eles verificaram os contratos, está tudo ok. Então, nós temos essas empresas que prestam serviço. Então, quando eu vou assinar um documento, o Secretaria faz a questão da licitação, passa para a Controladoria, passa para o setor jurídico, e eu só assino quando está escrito assim ainda: este processo está apto para a assinatura do prefeito. Então, eu sempre tive muito tranquilo em relação a isso. Volto a repetir. Então, nós entendemos o que houve hoje, e eu já esperava, não assim hoje, mas eu já sabia que não iam deixar barato alguém que sai de uma cidade do interior de São Paulo, de fevereiro para cá, ganha 2,5 milhões de seguidores no Instagram, aparece em segundo lugar para a pesquisa do governo do estado, em terceiro lugar para a pesquisa de presidente da República, cobra o tarifaço, fala do pedágio, fala do ovo, fala do preço da carne. Já estavam, vamos dizer assim, os bastidores políticos alertando que ia vir chumbo. Veio, mas volto a repetir, eu tenho a fé nisso, eu tenho a certeza de que o meu testemunho mostra de onde Deus me tirou, de onde Ele me livrou, do que Ele fez na minha vida. Para Ele não existe impossível. A Bíblia é cheia desses relatos de perseguições, e sempre aquele que está na fé vence no final. Prefeito, eu entendo a posição do senhor, o senhor está aí apontando que seria vítima de uma ação orquestrada da Polícia Federal, individualizada no senhor, mas a gente está falando de um esquema de corrupção que envolvia várias cidades, no vínculo aí com organizações sociais que teriam, de certa forma, encontrado um mecanismo, uma rede com várias cidades para desviar dinheiro público da saúde. A gente está falando aqui, não é de um mandado de busca e apreensão voltado especificamente à atuação do senhor, a gente está falando de 28 mandados de busca e apreensão. Mas eu não é um esquema grande. O que eu gostaria de perguntar para o senhor, prefeito, é só o seguinte: como que o senhor se vê no meio disso? O senhor foi plantado aí sem nenhum tipo de vínculo, o senhor garante que não há nenhum tipo de irregularidade de organizações que prestam serviços para a prefeitura, que podem às vezes ter vindo de gestões anteriores, mas que não quer dizer que não tenham vínculo com a sua gestão. A primeira coisa que eu falei que é válida a investigação da Polícia Federal, para que apure. Eu até dei o exemplo para vocês de que houve a investigação através de uma OS, que é terceirizada, que foi terceirizada, eu não aprofundei ainda, vou aprofundar. E ela quarteirizou um serviço que prestava para ela, e ali teria tido o rolo, que começou essa investigação. E é justo, eu acho que é legítimo, eu acho que tem que acontecer, tanto que nós fornecemos todos os documentos e até mais, quando lá atrás, em 2021, foi pedido para nós oferecemos tudo, nós colaboramos tudo e sempre vamos colaborar com ação
Polícia Federal. O que eu estou falando é que vir na minha casa hoje de um processo que já está acontecendo uma semana antes de eu lançar minha candidatura a presidente da República, de eu ter anunciado, de ter hypado nas redes sociais, de ter alcançado essa popularidade importante e pontuar e começar a ser alguém que pode incomodar grandes personalidades políticas, é isso que eu falo onde está havendo a politização. Porque todos os documentos, enquanto a investigação tem que acontecer, eu sou favorável que aconteça, eu sou a favor do Ministério Público investigar, eu sou a favor da polícia investigar. O que eu não sou a favor é quando acontece politização nos assuntos que envolvem qualquer tipo de investigação. Volto a repetir. Eu fui, na campanha, por exemplo, eu tive que arrancar, eu tinha meus processos, meu cartaz no portão, eu tive que arrancar e rasgar, depois de ter colocado, sei lá, 2.000, 3.000 cartazes, eu falei pro povo, não coloca mais, arrancaram do portão, mas não vão arrancar o meu número do coração das pessoas. O processo do racismo que eu acabei de citar para vocês, que deu uma grande repercussão nacional, onde eu faço aquela brincadeira e tinha 5 pessoas, 3 brancos e 2 negros, acusando o Manga de racismo. Vamos tentar impugnar o Manga. Então, não é de hoje que acontecem esse tipo de ações, e agora, talvez, baseado nesse processo, falar, precisamos agora, achamos um problema lá. Pode ter achado, e tomara que ache se tiver. Agora vamos aproveitar esse momento aqui para expor a figura do prefeito. E não vai expor, porque a população, antigamente, a população não tinha acesso a isso. Hoje, as redes sociais conhecem as pessoas. Perfeito. A população de Sorocaba conhece o Manga, sabe o trabalho que a gente faz aqui. Como que alguém dobra o orçamento da cidade sem aumentar um único centavo de imposto? É um trabalho sério, de incentivos fiscais. Então, é essa a realidade que nós entendemos de que, nesse ponto específico, houve com certeza a politização. Prefeito, eu vou passar a palavra para o Eli Jonas para uma última pergunta. Antes, eu só queria pedir para o senhor esclarecer, o senhor mencionou autoridades estaduais ou nacionais que tenham operado aí para que o senhor seja prejudicado com essa operação. Eu queria que o senhor desse nome aos bois, dissesse quem são essas pessoas que, na sua opinião, trabalharam contra o senhor. E aí depois passo a palavra, então, para o Eli Jonas para uma última pergunta, porque o senhor está falando em perseguição política de adversários. Gostaria de saber quem. E no momento certo eu vou falar. Eu estive em Brasília segunda e terça, num grande encontro, super assediado para os políticos lá, pessoas da população, e tirando foto e reconhecendo o trabalho. E rodei ali os corredores, né, do Congresso, os pontos de Brasília, e ali eu recebi o alerta. Falei, olha, o pessoal está muito de olho em você está se despontando, toma cuidado, vai devagar, não é a hora ainda, está muito longe a eleição, vão bater em você, toma cuidado, estou te avisando. E ontem eu recebi a ligação de um amigo deputado falando a mesma coisa acontecendo no Senado Estadual. Eu não vou falar os nomes agora aqui, porque provavelmente eu vou receber mais um processo, capaz que venha amanhã de novo aqui, porque eu citei esse nome, mas no momento certo. Quando for o momento certo da gente poder colocar a nossa pré-candidatura como um lançamento oficial, porque nós temos uma divulgação, e quando a gente concretizar isso, eu vou dar os nomes sim. Agora eu deixo muito claro, está muito claro e nítido para a população que houve um momento para tentar desgastar aí o Rodrigo Manga vindo do governo federal. Agora, o Prefeito, nome exato... O senhor está dizendo que sabia que a operação ia acontecer? Não. Eu estou falando que eu fui alertado pelas pessoas de que estavam armando para mim. Ninguém falou para mim, vão na sua casa amanhã, vamos fazer isso. Ninguém falou isso para mim. Mas já há alguns dias as pessoas têm falado, olha, está gerando muito ciúmes, mano. Você está se destacando muito. Olha, você bateu no negócio da reforma tributária, você bateu na questão do pedágio, você falou do preço da carne, você fez lei aí para descontar IPTU, para baixar o preço da carne, o preço do ovo. Aqui nós demos, enquanto aumentou o combustível nacionalmente, nós demos 20% de desconto para os postos de combustíveis que repassassem o desconto para as pessoas abastecerem. 20% de desconto no IPTU para o mercado que baixar o preço do ovo e da carne. Zeramos impostos para a tecnologia. A Toyota investiu 11 bilhões de reais aqui na cidade de Sorocaba, gerou 10 mil empregos. Agora, acabou de fazer esse anúncio, JCB, Cacau Show, a cidade bombando, quer dizer, indo na contramão da política tradicional e da velha política que está acontecendo no Brasil. Eli Jonas, por favor. Prefeito, então só para a gente finalizar e se ater a essa investigação que começou em 2022, tem uma parte da investigação que fala em transações que seriam em tese lavagem de dinheiro que envolve alguns familiares do senhor.
que foram alvo de busca e apreensão hoje, inclusive, que é a irmã da sua esposa, sua cunhada, e também o marido dela, que tem uma igreja em Sorocaba. O senhor tem relação com essa igreja, com esses familiares? Sabe de algo relacionado a isso, que a PF aponta uma lavagem de dinheiro dessa igreja e dessas pessoas que são próximas ao senhor, com uma quarteirização, como o senhor disse, dessa OS, contratos? Ele é bispo há 30 anos. A igreja não é em Sorocaba. Tem nenhum contrato firmado com a igreja, não tem nada nesse sentido. Volto a repetir, essa ação, a investigação de um modo geral, é uma investigação que a Polícia Federal tem que fazer e tem o meu apoio, tem o apoio do Manga. Mas o fato de chegar e fazer esse barulho hoje para tentar, de alguma maneira, prejudicar a nossa imagem, foi uma ação pontual e política que foi e vai ser provado isso pela Justiça, porque eu confio na Justiça. Vai ser provado isso pela Justiça, que foi articulado pelos meios políticos, que nós sabemos como que funciona. Nós sabemos, eu dei 3 exemplos para vocês que ele veio na minha cabeça agora, que foi o Pablo Marçal, que quando anunciou sua pré-candidatura também teve busca e apreensão na sua casa, que foi o Gustavo Lima, que quando anunciou começaram a envolver o nome dele em investigações da Polícia Federal, e o Ronaldo Caiado agora, que ficou inelegível, tiraram o direito dele de energia, sem contar o presidente Bolsonaro, que também está inelegível. Então a gente vê um movimento político, infelizmente, uma politização que tem entrado nas outras esferas que existem, que tem essa questão de investigação e trazer segurança e justiça para o país. Prefeito, tem uma última perguntinha aqui só para o Duran. Jogo rápido, por favor. Prefeito, muito rapidamente aqui, só para poder entender o seguinte, vamos supor que de fato o senhor seja inocente, não tem nenhum envolvimento com esse caso que está sendo investigado. Ainda assim, o senhor vai fazer uma investigação interna, vai reforçar os mecanismos de controladoria, determinou para o seu secretário de saúde que investigue os contratos com essas OS para poder apurar se de fato teve algum tipo de desvio ou corrupção durante o seu governo? Olha que importante sua pergunta. No primeiro momento que a gente foi oficializado lá atrás, nós já abrimos essa investigação interna e colaboramos tudo com a Polícia Federal e mandamos todos os documentos para a Polícia Federal dessa investigação interna na Prefeitura. Para você ver o quanto mostra a nossa boa vontade, o quanto a gente tem certeza, e se tiver entre as OS coisa errada, eles têm que investigar mesmo. Porque, eu volto a repetir, a gente teve exemplos no governo do estado de São Paulo, teve exemplo agora em Brasília, teve um ministro também que teve um problema, teve contratos feitos na cidade de São Paulo. Eu sou a favor da investigação, é importante, esses órgãos estão aí para isso. A única coisa que eu não concordo é da politização de investigações e ações que às vezes são feitas pela polícia ou pela justiça. Isso eu não concordo, não posso concordar. E o Brasil tem que superar isso. O Brasil tem visto isso se repetir, em todo momento está se repetindo isso. Nós conversamos então com o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Muito obrigada, prefeito, pela participação aqui no Live CNN, por tirar tempo na sua agenda, que hoje um dia confuso aí por aí, com certeza, para ajudar a gente a esclarecer e a trazer o seu lado aí dessa operação. Obrigada pela participação. Deixa eu só aproveitar a oportunidade, claro, e agradecer não só a CNN, mas toda a população brasileira pelo carinho que tem demonstrado por nós nas redes sociais. Pode ter certeza que com a ajuda de Deus, nós vamos continuar trabalhando incansavelmente de domingo a domingo para atingir a nossa meta principal, que é fazer desse país o melhor país do mundo para se viver. Deus abençoe a todos. Obrigada pela participação aqui, prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, falando a